13, versículo 30. Quem encontrou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim, versículo 30: E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já noite. Aleluia. Vamos ler todos juntos no tempo 3? 1, 2, 3. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já noite. Poder sentar em nome de Jesus. Essa noite eu quero estar ministrando o subordinado tema: antes que venha a noite. Quando eu olho para este texto sagrado que acabamos de ler, nós vemos se fazer menção de um personagem bíblico, Judas, o Iscariotes. Judas Iscariotes era filho de Simão. O seu nome significa abençoado ou louvado. Judas foi escolhido pelo próprio Jesus para ser seu discípulo, para acompanhá-lo em seu ministério terreno. Ele possuía um ofício muito importante. A Bíblia vai dizer que ele era tesoureiro de Jesus. Judas tinha tudo para escrever uma história de fé e de fidelidade. Judas tinha tudo para deixar um legado de glória às gerações posteriores. Judas, ele foi um privilegiado, porque Judas, ele ouviu sermões poderosos, ele ouviu pregações extraordinárias do Mestre Jesus, pois a palavra e a pregação do Mestre Jesus não eram palavras persuasivas de sabedoria humana, mas de demonstração e poder do Espírito. E quando Jesus falava, os corações ardiam. O próprio Pedro, falando da palavra de Jesus, disse: só tu tens as palavras de vida eterna. Judas viu o que muitos não viram, porque a Bíblia diz que onde Jesus passava, cegos enxergavam, paralíticos andavam, mudos falavam, demônios eram expulsos pela palavra, pela ordem imperativa de Cristo. Mas o que foi que aconteceu com Judas? Se outros discípulos como Pedro, Tiago e João incendiaram o mundo por causa do Evangelho de Jesus, analisando para a vida de Judas, eu descubro passos errados que levaram Judas ao fracasso. Eu vejo atitudes que não devem ser repetidas por alguém que quer morar nas mansões celestiais. E quando eu olho para a vida de Judas, eu vejo na sua história aquilo que a Bíblia nos mostra, um pecado gravíssimo aos olhos de Deus. Nós vemos na vida de Judas o pecado da avareza. A palavra avareza significa ganância e tem o mesmo sentido de amor excessivo ao dinheiro. Paulo, falando sobre isso, ele disse: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, pois já estáis mortos e a vossa vida escondida em Deus. Jesus falou sobre isso quando ele disse em Mateus 6,33: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A Bíblia vai falar sobre que na casa de Simão, o fariseu, havia uma mulher que estava com um vaso de alabastro com unguento. Aquela mulher, vendo Jesus, ela regou seus pés com lágrimas, ela enxugou as suas lágrimas com seus próprios cabelos, ela derramou aquele caro perfume sobre a cabeça de Jesus, e a Bíblia diz que ela não cessava de lhe beijar os pés. Era uma atitude de adoração verdadeira. Mas de repente os discípulos viram aquilo e disseram: isso é um desperdício. Judas aproveita o gancho e ele olha para aquela situação e diz: por que não vendeu este bálsamo por 300 denários e não se deu aos pobres? Sobre Judas uma falsa piedade. Na verdade, ele não tinha preocupação com a pobreza de Israel. A grande verdade é que Judas era ladrão e os seus olhos brilhavam
pelo dinheiro que estava na bolsa. Da mesma forma, existem muitas pessoas que estão no ministério, que foram chamados por Deus, mas estão como Judas, encaram seus ministérios como empregos, olham para as almas como se fossem dízimos e ofertas, não amam as almas verdadeiramente. E todos nós aqui temos um chamado da parte de Deus, temos um chamado que o Senhor nos escolheu para fazermos algo para a sua vontade, para a sua obra. Então nesta noite não negocie a sua chamada, não troque, não venda, não negocie, porque o seu chamado não tem preço humano, mas tem preço de sangue carmesim. Jesus não nos chamou para pregarmos a palavra, para negociar, pregar a palavra de Deus, para ganharmos por isso. Jesus disse: de graça dai, de graça fazei, porque essa é a vontade do Senhor. Então, quando eu olho para a vida de Judas, eu vejo que Judas vendeu o seu chamado, o seu ministério, por 30 miseráveis moedas de prata. A avareza foi o primeiro passo para a perdição de Judas. Só que não para por aqui. Analisando a vida de Judas, eu vejo um outro pecado. Quando eu olho para a vida de Judas, eu vejo o pecado da profanação. O que é profanação, pregador? Profanação é tratar com irreverência as coisas sagradas, é desrespeitar a santidade de Deus. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 11: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come, bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Jesus estava promovendo a sua última ceia. Os discípulos estavam naquela mesa. Jesus estava com seu semblante triste. De repente, o silêncio de Jesus estava naquele lugar. Os discípulos olhavam atentamente para Jesus, querendo saber o que ele iria falar. E de repente, Jesus ele rompe o silêncio e diz: um de vós é de me trair. A reação dos discípulos: Senhor, sou eu? Sou eu, Senhor? Sou eu que vou te trair? João estava reclinando sobre o ombro de Jesus e disse: Senhor, quem há de te trair? Jesus diz: aquele que eu der um bocado de pão molhado. E molhando o pão, entregou a Judas. Só que ninguém entendeu. Estava tão claro, foi algo tão óbvio, mas ninguém entendeu. Ninguém percebeu que fizeram uma pergunta. Jesus respondeu com uma atitude e ninguém entendeu nada. Passou batido. Ninguém disse: é Judas que vai te trair. Sabe por que ninguém apontou Judas? Porque Judas era o mais certinho dos discípulos. Judas tinha cara de crente, parecia crente, tinha aparência de crente, mas não era crente. Judas era um ator, a sua vida era um teatro gospel, ninguém suspeitava dele, mas a grande realidade é que Judas estava em pecado, estava profanando as coisas sagradas, participando do pão e do vinho, sem nenhum temor a Deus. Da mesma forma, existem muitas pessoas que estão com as mãos cheias de adultério, de prostituição, de pecados, e vêm para o culto de Santa Ceia e não sentem temor de participar da mesa do Senhor. Estão profanando coisas sagradas. Santa Ceia não é costume, Santa Ceia é mandamento do Senhor. E muitos estão dizendo: não está me acontecendo nada. Cuidado, para que você um dia não venha se deparar com uma escrita na parede: Mene, Mene, Tekel, Passim. Pesado
pesado fostes na balança e foste achado em falta. Ninguém profana o altar do Senhor e fique impune. Não brinque com Deus. Paulo disse: não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. A profanação foi o segundo passo para a perdição de Judas. Só não para por aqui. Eu consigo identificar um terceiro pecado na vida de Judas. Olhando para a vida de Judas, eu vejo o pecado da apostasia. Apostasia significa abandono da fé, é desprezar a Deus. A Bíblia vai dizer que depois de tomar o bocado molhado, Judas saiu, e a Bíblia diz que se fez de noite. O que eu entendo aqui? Quando eles estavam participando da Santa Ceia, estava de dia, mas quando Judas pega o pão e toma o vinho e participa, a Bíblia vai dizer que se fez noite. Veio noite. O pecado nos faz viver em trevas. Noite significa ausência de luz. É um período decorrente à rotação da terra que uma parte não recebe a luz do sol. Um crente fiel pode ver uma noite? Sim. O salmista vai dizer assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós vemos cego de nascença, nunca tinha visto a luz. Os discípulos perguntam: Senhor, quem pecou? Foram seus pais ou foi o cego? Jesus disse: isso ocorreu para se manifestar a glória de Deus. E Jesus pega sua saliva, mistura com terra, faz lodo, coloca nos olhos do cego e disse: lava-te do tanque de Siloé. E a Bíblia vai dizer que ele voltou vendo. Uma vida de trevas, mas de repente, eis a luz. Um crente pode viver trevas, mas ele verá a luz. Mas o que acontece com uma pessoa que vive na luz e de repente se perder nas trevas? Biblicamente isso não pode acontecer, porque nós somos da luz. Nós fomos chamados para a luz. Nós fomos chamados para a salvação em Cristo Jesus. Judas, ele está no Getsemane. Ele aponta Jesus, se aproxima, ele dá um beijo no Senhor, ele traz sangue inocente, ele virou as costas para Cristo. Sabe o que é isso? Apostasia. Jeremias, falando sobre apostasia, vai dizer assim: trocaram a minha glória por aquilo que era de nenhum proveito. Não troque a glória de Deus por um prazer. Não troque a glória de Deus pelas coisas do mundo, por uma vida de prostituição. Você é luz, você é chamado para o reino, você pertence ao reino. Então seja fiel ao Senhor, independente das suas adversidades. Sabe o que aconteceu com Judas? Judas, ele viveu tão nas trevas, tão oprimido pelas trevas, que ele tomou uma decisão. A Bíblia vai dizer que ele se precipitou e foi se enforcar. Evangelho de Mateus. Mas no livro de Atos, capítulo 1, nos dá sequência dessa atitude, porque a Bíblia vai dizer que a corda se rompeu quando ele estava preparando a corda. Quando ele se lançou para se matar, a corda se rompeu e ele caiu num lugar muito alto, em pedras. E o texto vai dizer que os seus intestinos se esparramaram. Este é o fim daqueles que desprezam a Deus, daqueles que brincam com Deus. É por isso que Paulo nos adverte nesta noite: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Desperta, igreja, antes que venha a noite. Satanás está querendo destruir a sua vida. Ele quer matar a sua fé, roubar a sua comunhão com Deus. Não aceite. Permaneça fiel ao Senhor. Participe do pão e do vinho, cheio da presença de Deus, porque isso é um privilégio que o Senhor nos dá para participar
participarmos de uma comunhão com Ele, seja fiel ao Senhor. Mas se você vive algum tipo de treva, eu quero te dizer uma coisa. Jesus disse assim: eu sou a luz do mundo. Quem crê em mim não ficará em trevas.